Mas não existe legislativo modificando uma sentença ou um acórdão ou um voto de um ministro. Isso não existe. Qual é a diferença entre anistia e dosimetria de pena? Tudo bom, Paulo? Boa tarde os espectadores do Paulo Figueiredo Show. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu sempre quis que alguém me fizesse essa pergunta. Eu até agora não falei sobre isso e eu acho que existe um grande problema em matéria de terminologia. Esse negócio de dosimetria que está sendo dito por aí, PL da dosimetria, isso é algo que, para a gente, né, juízes, né, a gente olha isso, pô, isso não está fazendo muito sentido. Por quê? A anistia é um instituto que compete ao poder legislativo. Dosimetria não é um instituto político, jurídico. Dosimetria significa simplesmente cálculo de pena. Então, não cabe ao legislativo fazer um cálculo de pena. A gente tem que estabelecer uma coisa aqui. Existe a pena em abstrato, que é feita lá pelo Poder Legislativo. Então, o legislador, quando ele define que uma coisa é crime, por exemplo, crime de homicídio, aí ele coloca lá a faixa de pena, né, na qual o juiz vai poder transitar na hora de calcular ali na pena em concreto. Então, tem a pena em abstrato, que é a pena que está na lei. E tem a pena em concreto, que é aquela que o juiz, ali, analisando um caso, um fato mesmo que aconteceu, ele vai aplicar. Então, na lei, a gente tem a aplicação da pena em abstrato. Isso quem define é o legislador. Ele vai dizer, olha, o homicídio vai variar aqui a pena de 6 a 20 anos. Então, cabe a você, juiz, circular ali, né, tirando a coisa de aumento de pena e tal, mas ali o básico é de 6 a 20. Aí chega na hora da pena em concreto, quando acontece o problema e o juiz vai julgar, ele vai pegar... Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Caiu uma garrafa. O juiz vai pegar a pena definida pelo legislador e vai definir, aí sim, ele vai fazer um cálculo. E esse cálculo é chamado de dosimetria. Então, é por isso que não faz nenhum sentido dizer que o legislador vai fazer uma dosimetria, porque dosimetria significa cálculo da pena em concreto. Não é a previsão abstrata da pena que está na lei, é o cálculo da pena em concreto. Então, só quem pode fazer esse cálculo é o juiz na hora dele aplicar a pena. E outra coisa, na hora da sentença, quando o juiz ele vai dar uma sentença, a sentença tem vários capítulos, digamos assim. O juiz começa fazendo um relatório, dizendo, ou seja, tudo que aconteceu no processo, depois ele faz a fundamentação, ele explica o porquê que ele está decidindo daquela forma, e só na terceira e última etapa da sentença é que vem ali o dispositivo. Aí, no dispositivo, o juiz fala, diante de tudo que eu falei até agora, diante de todo exposto, condeno ou absolvo fulano de tal, das penas, dos artigos tal, tal, tal e tal. Então, a partir dali, primeiro ele define quais são os crimes pelos quais o cara vai ser condenado. E logo abaixo ele começa a tal da dosimetria. Olha, então, considerando que eu estou condenando o fulano nesses crimes tais, tais e tais, vou começar a fazer o cálculo aqui. Isso é a dosimetria. Então, quem faz a dosimetria é o juiz e não o legislador. O legislador pode, sim, faz todo sentido, fazer a redução das penas em abstrato, não em concreto. Deixa eu entender, então. O que o legislador poderia pegar é falar assim, olha, a partir de agora, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o, sei lá, o 358, nunca sei qual 359, não sei o que, ele vira e fala assim, a partir de agora a pena são serviços prestados à comunidade. Isso seria a redução da pena em abstrato. Isso cabe ao legislador. Mas o que ele não pode dizer é José da Silva foi condenado por abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. O juiz, A, B ou C, o Supremo Tribunal Federal, condenou a 17 anos, mas nós do Legislativo estamos alterando essa pena para 2 anos. Ele não pode, não tem o poder de fazer isso, é inconstitucional. Não, isso é inconstitucional. Quem pode reduzir a pena em concreto é o juiz. Mas, como você falou, o legislador ele pode mexer na previsão em abstrato da pena. Isso ele pode fazer a qualquer momento e isso sempre aconteceu. Tanto mexer para mais como mexer para menos. E aí entra a parte geral
do Código Penal, que eu adoro, que aí eu vou explicar, vou tentar aqui de forma simples explicar para a audiência. O legislador pode mexer, pode aumentar ou pode reduzir as penas. Isso vai impactar ou não aquelas pessoas que foram condenadas. Caso o legislador resolva piorar a situação para o réu, ou seja, aumentar as penas de um determinado crime, o legislador pode fazer isso. Em algum momento aconteceu, inclusive. A Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada e no seu lugar entraram esses crimes aí contra o Estado Democrático de Direito. Foi uma substituição, assim, eles pegaram a Lei de Segurança Nacional, deixaram de lado e substituíram por esses novos crimes. Esses novos crimes que estão substituindo, eles são de pena maior, ou seja, eles pioram a situação do sujeito, que é o que a gente chama no direito penal de novatio legis impégios, ou seja, em prejuízo do réu. Então, quando essa lei nova ela vem em prejuízo do réu, por exemplo, aumentando as penas, essa lei nova não pode retroagir para piorar a situação do réu. O réu ele vai ficar com aquela situação da época da qual ele cometeu o crime, que era uma época melhor para ele. A lei era melhor para ele, a lei da época. Entretanto, se acontecer o contrário, se o legislador mudar a lei para melhorar a situação do réu, isso é chamado novatio legis in melius, ou seja, melhora a situação do réu. Então, nesse caso, como a lei beneficia o réu, a lei nova, só nesse caso a lei pode retroagir para alcançar as situações anteriores. No caso do Daniel Silveira, por exemplo, ele foi condenado com base na Lei de Segurança Nacional ainda, porque na época ainda estava em vigor e era uma lei melhor para ele. Então ele não foi prejudicado com esses novos crimes contra a democracia que vieram depois no Código Penal. A lei nova não prejudicou o Daniel Silveira. Então, nesse caso, seria uma novatio legis in melius, que melhoraria a situação daquelas pessoas e, portanto, poderia retroagir para alcançar pessoas já condenadas, inclusive, em cumprimento de pena, ou que ainda estão respondendo processo. Na hora da aplicação da pena vai ser respeitada o novo mínimo e máximo da escala penal. Então, é isso que vai acontecer. Sabe que eu gosto de conversar com você, Lud, que você explica as coisas difíceis falando português. Você não fala aquele idioma particular que alguns advogados falam que é uma coisa diferente do português, né? É um outro idioma muito próprio, cheio de tecnicidades, e no final das contas as pessoas que estão assistindo não entendem nada. Pelo que eu entendi, então, os parlamentares, o Congresso, poderia modificar as penas gerais da lei e reduzir essas penas gerais, que daria aos réus a possibilidade de uma revisão de penas, mas essa revisão de penas teria que acontecer recorrendo ao próprio judiciário, não é isso? Exatamente. Eles vão mexer na lei em abstrato. Então, vão modificar o que a gente chama de escala penal. Se aquele crime tem pena de tanto a tanto, aí eles vão reduzir. Aí seria essa redução de pena em abstrato. Para eu entender de forma bem burra, eu roubei um pão. A pena do Código Penal de quem roubar um pão são 5 anos de prisão a 10. Eu fui condenado a 7. Aí mudou a legislação e passou a ser de 1 a 3 anos. Eu pegaria a nova lei, entraria com recurso no juiz e reduziria e pediria a redução da minha pena, e a decisão caberia ao juiz, não é automática. É isso mesmo, entendi. É isso mesmo. Ele pegaria a nova escala penal, aí, no exemplo que você deu aí de 1 a 3, por exemplo, e faria um novo cálculo de acordo com essa nova escala penal, uma vez que te beneficia. Mas não é isso que parece, que eu escuto que está sendo discutido lá na reunião do Aécio Neves com o Michel Temer, com o Paulinho da Força. Parece que o que eles estão querendo é reduzir a pena efetiva, concreta, dos condenados no 8 de janeiro, presidente Bolsonaro, e por aí vai. Isso? Não existe. E isso é constitucional? Não. Ele pegar e reduzir pena em concreto, se referir a um fato, esta pessoa, fulana de tal, CPF tal, vamos reduzir a pena desta pessoa para tal, isso não é possível fazer pelo Poder Legislativo. Só o e se for de um modo geral, para aqueles condenados naquele caso X ou naquele caso Y?
Aí o judiciário vai pegar esta lei e vai aplicar aos casos concretos, mas não existe legislativo modificando uma sentença ou um acórdão ou um voto de um ministro. Isso não existe. Isso é impossível. Tudo bem que no regime, hoje em dia, como o direito já foi para o saco, assim, eu não duvido de mais nada, mas eu só estou explicando de acordo com o direito que a gente aprendeu na faculdade, né? Seria impossível pensar nessa possibilidade. Se tem uma coisa que você não pode negar eu entreguei tudo que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de visto, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho, vamos comigo. Agora, link na descrição.